Olá, bem-vindos à Legal Cert. Agora nós vamos falar de investimento, tributos e economia. Está aqui comigo Fábio Freitas, diretor jurídico da Legal Cert, que é um fundo de investimentos especializado no pagamento de impostos com precatórios. Boa noite, Fábio. Boa noite, André. Gratidão pela recepção, amigo. Obrigado você pela entrevista. Fábio, existe esse negócio de negociar precatórios? O que exatamente são os precatórios? Os precatórios, eles são recebíveis judiciais, eles são ordens de pagamento do Estado, da União Federal, dos municípios. A origem até da expressão precatório é muito interessante. Ela vem do Império Romano, quando era determinada uma ordem de cumprimento de execução, mas não execução de pagamento, mas de execução de um devedor. Mesmo porque Roma não pagava ninguém, né? Estava se ceifando uma vida. E as ordens eram estabelecidas entre cartas da guarda pretoriana do Império Romano entre diferentes cidades-estado, e eram chamadas de cartas de ordens precatórias. E o termo precatório tem essa origem inusitada, e ele é utilizado no Brasil também como uma forma de comunicação entre os magistrados, que é chamada de carta precatória, entre os juízes de diferentes jurisdições, né? E aqui no Brasil a gente tem também a designação do precatório, né, no masculino, exatamente para designar essas ordens de pagamento, essas execuções contra um devedor, se falando agora em pagamento efetivo. E esse termo, ele designa exatamente um crédito que uma pessoa física, aí sim é chamado de precatório alimentar, porque teria um direcionamento de subsistência ao credor, né, contra o devedor, sendo um ente da administração pública, sendo a União Federal, os estados e também os municípios ou qualquer outra autarquia, né, entidade que faça parte da administração pública. Como que uma pessoa recebe um precatório? É um processo judicial? Ele é retroativo, esse processo, ou não? Os precatórios, eles seguem exatamente como resultado do fim de um processo judicial. Então imagina que você ingressou com um processo contra a União Federal, contra o governo federal, um funcionário público que tem direito à correção das verbas salariais por parâmetros de correção inflacionários, por exemplo. Ele tem direito, ao final do decorrer desse processo, a receber esse valor em espécie. Todavia, no Brasil, foi criada essa figura inusitada dos precatórios, que não deixa de ser uma jabuticaba, né? Só existe no Brasil, porque em outros estados, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai encontrar muita dificuldade de explicar a um advogado americano o que é um precatório. A gente tem alguns investidores em nosso fundo de investimento, que são fundos americanos e canadenses, e eles têm sempre no início uma dificuldade de entender o porquê, ao final de um processo judicial que dura 5, 10, 15, 20 anos, o credor, sendo principalmente pessoa física, o porquê ele não tem esse direito estabelecido e pago no momento em que se finda o processo judicial. Então foi criada no Brasil exatamente para adequar as dotações orçamentárias, que são estabelecidas sempre para o exercício fiscal seguinte, um instrumento, um cheque, vamos dizer assim, administrativo, que é conhecido como precatório. Tá, isso, só pessoas físicas conseguem esse tipo de processo, ou empresas também podem entrar com um processo contra a União, ou contra o Estado, ou contra o município? A Constituição de 88, ela estabelece que os precatórios de pessoas físicas, decorrentes, por exemplo, de correções de verbas salariais, têm a prioridade de pagamento, por isso mesmo que são chamados de precatórios alimentícios ou alimentares. Agora, os precatórios decorrentes de discussões judiciais de empresas contra entidades, entes da administração pública fazendária, sendo o governo federal, os estados ou os municípios, essas empresas podem sim serem beneficiadas, serem credores, né, dos estados, ou da União Federal, do governo federal e também dos municípios. Então são dois tipos de precatórios diferentes que existem. Sim. Né? Um é o precatório para pessoa física, o outro para pessoa jurídica. O pessoa física alimentares, o pessoa jurídica recebe algum nome também diferente ou não? É só precatório? Existe a designação de precatórios comuns, mas normalmente
precatórios das empresas, né, não tem essa designação especial. São comumente já classificados de forma genérica como precatórios. Muito bem. Eu gostaria que você explicasse agora para nós, Fábio, a respeito da comercialização que pode ser feita desses precatórios, tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica. Perfeito. Os precatórios são ativos, né? São bens patrimoniais e como um patrimônio, ele deve respeitar a autonomia da vontade das partes, né? É um direito privado do credor e ele sim pode cedê-lo ou vender a terceiros esse direito, que é uma prática comum no mercado, em que é determinada de acordo com o padrão de pagamento, né? Por exemplo, os precatórios federais, eles são pagos desde 2009 com a emenda constitucional de 62 em até 24 meses, em até 2 anos. Então, com base nessa previsibilidade de pagamento, é estabelecido um deságio de acordo com a correção monetária. Normalmente os precatórios federais, como também os demais, são corrigidos pela Selic, né, que é um indexador estabelecido pelo Banco Central. Hoje, se eu não me engano, está em torno aí de 11,75% ao ano. Então é feito um cálculo do deságio exatamente pelo prazo que esse direito, esse crédito, né, precatório será pago de forma efetiva. Então existe já um mercado pujante, né, de aquisição desses direitos, desses precatórios, né, por bancos, fundos de investimento e também por empresas ou pessoas físicas que se interessam em adquirir esses ativos como investimento. E o que leva esses credores que possuem esses precatórios a comercializarem eles? Que vantagem eles têm nisso? Perfeito. Como o credor ele teria que esperar em torno de 1 ano e meio, 2 anos, no caso dos precatórios federais, tratando de precatórios estaduais, né, a depender do estado, alguns precatórios demoram mais de 10 anos para ser pagos, né, mesmo ingressando na dotação com a determinação através de um instrumento processual que chama de ofício requisitório, que é um pedido da justiça para que essa ordem de pagamento seja incluída na dotação orçamentária do ente público, seja o governo federal, os governos estaduais ou também os municípios. Então, esse ofício requisitório, que nada mais é, a expressão até requisitório, é uma roga, é um pedido, é como se fosse uma súplica da justiça ao executivo, seja ele federal, estadual ou municipal, que inclua na sua dotação orçamentária essa obrigação de pagamento em favor de um credor em decorrência do término de um processo judicial. Perfeito. Então, o precatório federal, como a gente citou, ele demora em até 2 anos por conta da emenda constitucional 62 e atualmente no Brasil, principalmente a partir da emenda constitucional 113 em 2021, ficou muito mais objetiva a possibilidade de utilização desses precatórios para liquidação, para pagamento de tributos, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Muito bem. Então, pelo que eu entendi, corre um processo que já dura muitos anos, o credor ganhou esse processo, Perfeito. tem o direito a receber uma indenização, o governo, seja federal, estadual ou municipal, dá uma carta precatória ali que tem um valor. Um precatório, a carta precatória é exatamente o instrumento de comunicação entre os juízos, entre magistrados. Perfeito. Essa diferença é importante consignar, que a carta precatória é exatamente essa forma de comunicação, né? Vamos dizer, um pombo-correio, é um e-mail entre os juízes, é uma forma de comunicação, que inclusive pode ser uma ordem em casos de federalização de algumas obrigações estaduais, em que, por exemplo, um juiz determina a apreensão de um ativo que esteja em outro estado, ele realiza uma carta precatória, um ofício a outro juiz para que obedeça uma ordem específica. Mas voltando ao precatório como ordem de pagamento, esse sim, ele tem a possibilidade, o credor, de fazer uso desse direito de forma imediata, cedendo ou vendendo esse ativo, esse direito creditório transitado em julgado, né, com esse ofício requisitório. É daí que a expressão precatório realmente ela é utilizada quando já existe esse pedido de inclusão na dotação orçamentária do Estado para pagamento. Então o credor ele pode fazer uso desse ativo vendendo a um terceiro interessado, a exemplo de um fundo de investimento, como a LegalCert ou uma empresa privada,
que deseja obter esse precatório, esse direito creditório como investimento ou utilizá-lo para pagamento dos tributos respectivos da sua pessoa física ou da pessoa jurídica, se for o caso. Então, às vezes, provavelmente, com certeza, ele quer comercializar esse precatório para adiantar o recebimento do valor que ele tem, porque tem um prazo de 2 anos ainda para ele receber. Perfeito. É isso? Exatamente. E você comentou que esses precatórios podem ser usados para pagar impostos, que essa é a especialidade da LegalCert. Quais impostos podem ser pagos? Como isso funciona? Na esfera federal, especificamente, essa própria emenda constitucional 113 de 2021, ela resultou em 2 legislações específicas, em 2 portarias. A primeira, que foi a da Receita Federal, em novembro de 2022, a portaria 247, e também a portaria 10.826 de 2022, em dezembro de 2022, que foi da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Essas 2 entidades, tanto a Receita Federal quanto a PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, são responsáveis por administrar a cobrança de tributos. A Receita Federal, os tributos mais recentes, e a PGFN, os tributos que foram direcionados à cobrança em dívida ativa ou já foram parcelados nessa esfera da dívida ativa. São aqueles tributos que não foram pagos há mais de 6 meses, eles são incluídos em dívida ativa e eventualmente os contribuintes podem parcelar essas obrigações. Então, os precatórios, hoje, federais, eles podem ser utilizados tanto para liquidar quanto para pagar os débitos na esfera de cobrança da Receita Federal, que envolve esses débitos mais recentes, como também para pagar os débitos que estão em cobrança na PGFN, os débitos mais antigos. Acho que você já comentou isso agora que eu vou te perguntar, mas eu gostaria que você repetisse para as pessoas que estão nos assistindo agora quais as leis que autorizam a comercialização dos precatórios? Perfeito. A possibilidade constitucional ela foi inaugurada exatamente de forma específica pela emenda constitucional 113 de 2021. A partir dela, tanto a União Federal, o governo federal, através da Receita Federal e a PGFN, regulamentaram a possibilidade das pessoas físicas e empresas utilizarem esses precatórios, esses créditos, efetivamente para saldar e liquidar e pagar tributos. Essa mesma metodologia, essa mesma prerrogativa, agora também pode ser utilizada, em razão dessa emenda constitucional 113 de 2021, por outros estados e também por outros municípios. Especificamente aqui, no caso de São Paulo, existe já uma lei estadual que foi promulgada em novembro pelo governo atual, como também uma resolução da própria Procuradoria do Estado de São Paulo, que é a resolução número 6 de 4 de fevereiro de 2024, que permite a utilização de precatórios, ou seja, ordens de pagamento aqui do Estado de São Paulo para pagamento de tributos aqui também do Estado de São Paulo, a exemplo do ICMS. Também a Procuradoria-Geral do Município da cidade de São Paulo autoriza essa mesma possibilidade para débitos que estão em cobrança na dívida ativa do município. A empresa ou a pessoa física comprar precatórios, por exemplo, de uma professora aposentada na cidade da Prefeitura de São Paulo, que tem o direito a esses precatórios, a essas ordens de pagamento da Prefeitura da cidade de São Paulo, ela pode fazer uso, vender desses precatórios para empresas pagarem o Imposto sobre Serviço, o ISS, como também o IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano. Muito bem. E em relação às empresas, todas as empresas podem usar esses precatórios para pagar impostos? Quais os tipos de empresas que têm o direito de usar precatórios para pagar os impostos? Sim. Basicamente, todas as empresas, como também todas as pessoas físicas, podem fazer uso dessa prerrogativa, né, desse direito. Pessoas físicas também podem usar. Exatamente. E o instrumento mais utilizado atualmente é a figura da transação tributária, que basicamente é um acordo sobre impostos. A transação, o acordo, né, que é realizado com a administração pública fazendária, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Muito bem. E existe algum risco nesse mercado de precatórios? Sim, Fábio? Existe. A figura do fundo de investimento como uma ferramenta, né, para
identificar, qualificar e garantir a liquidez dos precatórios é muito importante, porque você adquirir um precatório direto do cedente, direto do credor originário, existe um risco vinculado. Por exemplo, se o credor, pessoa física, né, um ex-servidor da administração pública fazendária, um ex-servidor da Receita Federal, ele tem o direito a receber um precatório, vamos supor um valor hipotético de R$100 mil, e ele tem um débito com um banco no valor de R$150 mil, existe o risco do banco pedir, solicitar o bloqueio dos valores do precatório em benefício próprio, em benefício do banco, caso esse credor, essa pessoa física, tenha débitos com esse banco. Então, o fundo é obrigado a realizar uma qualificação, é realizado a investigar se o cedente, o credor desse precatório, tem algum tipo de débito vinculado ao seu nome, ao seu CPF, que possa afetar a liquidez, ou seja, que possa afetar o saldo total credor desse precatório. Tem que ver se o proprietário do precatório, às vezes ele tem uma dívida maior do que o valor do precatório. Se você compra um precatório dele, o precatório automaticamente não está valendo mais nada. E a figura do fundo de investimento, como uma instituição financeira, é exatamente garantir a qualidade desses ativos. Por exemplo, se um precatório for vendido, agora no caso de uma empresa, de uma pessoa jurídica, exemplo, você está falando já da garantia que a LegalCert oferece a quem tem o interesse. Tá. Como fundo de investimento, a LegalCert, como outros fundos, eles devem sempre primar pela qualidade dos ativos, né, que estão sendo negociados, e obrigatoriamente o fundo tem que garantir a liquidez dos precatórios, ou devolvendo os recursos vinculados a um investimento realizado pela pessoa física ou pela pessoa jurídica que usa desses precatórios para liquidação fiscal, para pagar impostos, como também substituindo eventualmente caso algum desses lotes específicos, algum desses precatórios tenham algum risco de liquidez, né, que eles possam ser afetados em razão de débitos até posteriores à venda. Então é nosso papel do fundo de investimento, é o papel do jurídico do fundo, é o papel do administrador independente do fundo. Todo fundo de investimento tem um administrador independente. Então, esse administrador é classificado como uma distribuidora de valores imobiliários. Essa entidade, a instituição financeira, é responsável também pela administração e qualificação dos ativos. Eles são responsáveis solidários também pela qualidade dos ativos, dos precatórios que são ofertados no mercado. E como que a empresa que vai ser beneficiada, ela contabiliza esses precatórios? Antes até da contabilização pela empresa, quando ela adquire um precatório, seja de uma pessoa física ou seja de uma pessoa jurídica, a exemplo com uma... Que uma empresa pode comprar de uma outra empresa. Sim, exatamente. Por exemplo, um crédito precatório decorrente de uma ação de correção monetária da tabela SUS, ou uma ação decorrente da equivalência de preços da tabela SUS com a tabela de preços privadas, gerou um crédito em favor dos hospitais contra o governo federal, e esse crédito, após o trâmite judicial, após 10, 15 anos, agora é um precatório que já tem um ofício requisitório, já tem uma determinação de inclusão na dotação orçamentária e será pago daqui a 18, 24 meses. Esse ativo, esse precatório do hospital, se adquirido por um fundo de investimento, o fundo de investimento tem que qualificar, garantir a liquidez, que o precatório, esse recebível do hospital, não pode ser afetado por outros débitos que porventura o hospital tenha. Por exemplo, se um hospital tem um crédito de precatório de R$100 milhões, ele não pode ter um débito superior ao valor que será ofertado no mercado. Muito bem. Por exemplo, o hospital tem débitos, os hospitais podem ter débitos trabalhistas com fornecedores e débitos tributários também, e não podem exceder o que está sendo ofertado. Então, esse saldo incontroverso, que a justiça chama de saldo líquido disponível, através de uma certidão própria, que é a CVLD, a Certidão de Valor Líquido Disponível, é emitida pelo juízo competente, pela justiça, garantindo que existe um saldo que não pode ser objeto de afetação, não pode ser objeto de penhora por outras entidades, haja vista que a própria justiça garantiu um saldo incontroverso, um valor líquido disponível de forma oficial.
E o fundo de investimento compra esse saldo e pode oferecer a empresas de forma segura, né, e garantir a liquidação fiscal dos débitos desses contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas que adquirem esses ativos. Claro que é muito mais fácil para o fundo de investimento analisar o risco de liquidez de um precatório decorrente de uma pessoa física, porque a análise de um CPF é muito mais simplificada do que a análise de um CNPJ com um faturamento muito mais expansivo, com vários fatores que podem afetar a liquidez eventual de um ativo. Então, para comercialização, o fundo prefere trabalhar com os precatórios de pessoas físicas, isso, pois eles são mais seguros. A LegalCert, ela foca nisso. Isso. O foco da LegalCert, especificamente, é de forma majoritária adquirir precatórios de pessoas físicas, normalmente ex-servidores da administração pública, do fisco federal, estadual ou municipal. Nessas três esferas, o foco sempre é a aquisição de precatórios de pessoas físicas, de ex-servidores. Também classificamos esses ativos através das associações, sindicatos ou entidades que esses ex-servidores ou até cooperativas, em alguns casos, estão vinculados. Fábio, a partir do momento que a LegalCert, que o fundo adquiriu um precatório de uma pessoa física, fez todas as análises, esse precatório era bom, mas no decorrer até esse precatório ser comercializado, por exemplo, a uma empresa, essa pessoa adquiriu uma dívida que passou o valor do precatório. Isso reincide em cima do fundo? Sim. O fundo é obrigado, sofre com isso? Ele é obrigado a substituir o ativo ou reaver o valor investido pela empresa ou a pessoa jurídica que fez a aquisição. Então não tem como dar errado para o cliente que vier comprar esse precatório com a LegalCert. Inclusive, é uma prática dos fundos até garantirem, através de uma cláusula de recompra, que se o precatório adquirido pela empresa, que pretende utilizá-lo para liquidação fiscal, para pagamento de tributos, caso por qualquer motivo não consiga utilizar esse precatório no pagamento dos tributos, o fundo se compromete em readquirir, em recomprar esse precatório corrigido pela Selic em favor da empresa. Perfeito, 100% garantido. Agora, acho que essa pergunta é o que mais vai interessar para as empresas. Qual é o valor, qual a porcentagem de economia que uma empresa pode alcançar pagando seus impostos com precatórios? Olha, atualmente, no atual cenário do mercado, a economia mínima é de 20%. Uma empresa pode economizar 20% com uma economia mínima utilizando precatórios. Economia mínima de 20%. Existem casos, por exemplo, que a própria LegalCert, como fundo de investimento, atua em parceria com outras empresas, a exemplo de escritórios jurídicos, escritórios contábeis e empresas de auditoria, para reduzir ao máximo os débitos, sanear o eventual passivo, por exemplo, para débitos que estão em cobrança, parcelados ou na dívida ativa, na PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. É realizado uma auditoria, uma varredura, para sanear todas as possíveis irregularidades que possa compor esse passivo, a exemplo de juros sobre juros que são cobrados sobre esse passivo, de duplicidades de cobrança que ocorrem, ou mesmo habilitação de créditos próprios do próprio contribuinte para reduzir esse montante, como também prescrições ou decadências e outras prerrogativas que são chamadas de descontos condicionais ou negociais, que fazem parte do processo de negociação, do negócio jurídico processual, que também é chamado com a própria PGFN, né, com a Administração Pública Fazendária. Então, além dessas prerrogativas, ainda existem a possibilidade do contribuinte pessoa jurídica que esteja no lucro real, que é o regime contábil mais completo para indústrias que têm um faturamento mais abrangente, com aquisição de muitos insumos. As empresas que estão no lucro real, elas podem fazer o uso do prejuízo fiscal. Imagina que a empresa, em 3 anos ou 4 anos consecutivos, infelizmente, teve prejuízo econômico, contábil. Ela também tem direito a contabilizar o prejuízo fiscal decorrente desse período infortúnio. E esse prejuízo fiscal contabilizado pode ser utilizado para liquidar, para pagar também os tributos em atraso. E essa possibilidade foi introduzida atualmente por essa
legislação, a portaria da própria Receita Federal, que é a 247 de 2022, como também a portaria da PGFN, que é a 10.826, também 2022, ambas permitem a utilização de prejuízos fiscais. No caso da Receita Federal, ela permite até 70% do valor do débito, e no caso da PGFN, os descontos são condicionais para o uso do prejuízo fiscal, que vão de em torno de 40% até 60%. E ao final da aplicação de todas essas prerrogativas para saneamento do passivo é que é utilizado os precatórios, é que são utilizados os precatórios especificamente para liquidar esse saldo residual. E nesse cenário, a redução, o desconto, a economia da pessoa jurídica, a exemplo no lucro real, pode chegar de 72% até 86%. Então é uma economia muito significativa, é um cenário regulatório que as empresas que preservam esses direitos não devem deixar passar. Essa é uma regulamentação infraconstitucional, é uma portaria da Receita Federal e da PGFN, são portarias que podem ser revogadas. Então é muito importante o contribuinte ficar atento e aproveitar dessas vantagens que são muito importantes para o contribuinte sanear o seu passivo. Fábio, as empresas que estiverem interessadas em conversar com a LegalCert, negociar, saber mais a respeito disso, Sim. Como eles devem fazer? Como devem proceder? Nós temos uma equipe multidisciplinar, né, contando com advogados, especialistas na área econômica e tributária, como também contadores, que auxiliam as empresas a contabilizar até a redução desse próprio passivo, orientando que, em razão de uma decisão com repercussão geral do STF, a redução de passivo fiscal, tributário, ela não é mais tributável. Então, quando a empresa consegue reduzir efetivamente o seu passivo fiscal, ela não precisa apresentar esse resultado como um ganho de capital. Ela não é considerada já pelo STF um ingresso novo de patrimônio. É apenas uma prerrogativa do contribuinte de redução efetiva de um passivo, nesse caso fiscal, que não é tributável. E essa possibilidade tem que ser determinada com orientação contábil específica, a contabilidade da empresa, para que, infelizmente, não ocorra a tipificação, a classificação dessa economia, dessa redução do passivo, como uma receita tributável. E, novamente, se tribute essa vantagem, né, específica que o contribuinte conseguiu lograr. Então, é muito importante que a contabilidade da empresa esteja atenta para não jogar a tributação, esse resultado positivo, e direcione essa sobra, essa economia contábil e fiscal para reinvestir na própria atividade da empresa, o que é o mais importante, como também realizar de forma opcional a distribuição de dividendos aos sócios, dessa forma sem pagar imposto. Então, além disso, a nossa equipe conta também com profissionais da área de administração que orientam diferentes segmentos, por exemplo, o tratamento tributário que é dado para uma empresa classificada no segmento industrial, outra que é classificada no segmento atacadista, varejista. Existem regimes especiais, federais, estaduais e municipais, que podem agregar uma proteção patrimonial e uma redução da carga tributária exatamente pela classificação da área específica econômica que essas empresas estão inseridas. Muito bem, então é um processo que é detalhado, exige muito profissionalismo e conhecimento do que está sendo feito, né? Fábio, acho que foi muito elucidativo. Na verdade, não foi nenhuma entrevista, foi uma verdadeira aula a respeito da comercialização de precatórios. E Obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, espero vê-lo nos tatames novamente. Para quem não sabe, Fábio, além de ser um faixa preta do mundo tributário, é faixa preta de jiu-jitsu, meu companheiro de tatame, e com certeza, logo logo estaremos juntos aí, saindo na mão. Obrigado, amigo. Valeu. Boa noite.